A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Um bom dia a todos. Meu nome é Edinaldo Barros, sou professor da Escola Bíblica Dominical. Iniciaremos mais uma aula, a sexta aula, o qual tem como tema Paulo no poder do Espírito Santo. A aula anterior estudamos Paulo, ele pregava Cristo crucificado, Cristo o centro da mensagem, Cristo crucificado. A aula de hoje estudaremos Paulo no poder do Espírito Santo. Sabemos que sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Nós não somos nada. Porque o conhecimento terreno é terreno. E espiritual, espiritual. Jesus disse que sem ele nós não poderíamos fazer nada. Nós não seríamos nada. Porque aquele que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E é o Espírito que vivifica. E é o Espírito que renova, que restaura. É o Espírito Santo que dá o entendimento e o conhecimento de todas as coisas. Jesus Cristo disse que ele ia para o Pai e ele enviaria o Espírito Santo. E ele nos guiaria e ele nos ensinaria todas as coisas ao qual ele tinha visto e presenciado com o Pai. Porque ele não falaria de si mesmo, mas tudo que tinha ouvido com o Pai. Jesus falou para Nicodemos: nós falamos o que sabemos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a lição de hoje, Paulo no poder do Espírito Santo. Sabe, meu irmão, você que nos ouve, que é o Espírito Santo que transforma, que renova, que dá sabedoria e conhecimento, que faz a distinção de todas as coisas. É Ele que prepara, é Ele que guarda e Ele que nos ensina as coisas que tem visto com o Pai. A lição de hoje, o texto áureo, se encontra no livro de Atos, para você que não tem a lição. Atos, o texto áureo, o texto está em Atos, capítulo 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. A verdade prática ou aplicada, uma vez movidos no poder do Espírito Santo, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Esse foi o legado que Cristo deixou aos apóstolos, aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos, no livro de Atos, capítulo 19, do 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E esses disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aos que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 varões. O objetivo geral dessa lição é conscientizar que é preciso viver na plenitude do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Objetivos específicos são 3. O primeiro é expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito Santo. O segundo, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. E o terceiro, apresentar a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo.
Então, o objetivo dessa lição, o ponto central dela, é fazer com que a obra de Deus, para fazer a obra de Deus é preciso viver na plenitude do Espírito Santo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E diz também que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e nós não estaríamos só. Ele nos ensinaria todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. O tópico 1 diz assim, pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. Então tem que ser no Espírito Santo para pregar a palavra de Deus e anunciar o Evangelho a toda criatura. Não de nós mesmos, porque é a palavra de Deus. Paulo, movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que, após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Atos capítulo 9, versículo 19. E logo em seguida, ele pregava a Jesus que este era o Filho de Deus nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Veja, então foi preciso ele ter um encontro com Cristo. Foi preciso ele crer, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas outrora ele não cria que Cristo era o Messias, como já vimos nas aulas anteriores, ele não acreditava. Então ele perseguia a igreja de Cristo para fazer a obra contrária, pegar aqueles que anunciavam a Cristo como Salvador, prendê-los, surrá-los. Mas após a experiência que ele teve, aquele encontro maravilhoso com Jesus Cristo, Cristo ressurreto, aí a partir que ele creu, ele recebeu Cristo como Salvador, ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo, ele foi batizado nas águas e recebeu o Espírito Santo, ele começa a anunciar Jesus Cristo como Filho de Deus. Aleluia. Então é preciso ter o Espírito Santo para anunciar e confessar Cristo como Salvador. Caso contrário, não será possível. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que Paulo, o apóstolo Paulo, não tinha outra missão senão pregar Jesus e esse crucificado. Outrora ele não cria, mas agora o Espírito Santo deu sabedoria e entendimento, e agora ele não fazia outra coisa senão a pregar Cristo crucificado, Cristo Salvador de toda a humanidade. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito Santo. No livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Vamos ver o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que fazia essa obra maravilhosa na sua vida, de anunciar e de pregar o Evangelho a toda criatura. E ele fazia ousadamente, pregando com o poder do Espírito Santo nas sinagogas, para os judeus e para todos aqueles que ali se encontravam em Jerusalém. Os gregos judeus, pregando, fazendo a vontade de Deus pelo Espírito Santo. O caminho da pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia, por 3 anos, Paulo volta a Damasco e daí foi para Jerusalém. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos em Jerusalém, inclusive os apóstolos, o temiam muito. Os apóstolos, eles não criam que ele tinha na sua conversão. Mesmo ele pregando ali nas sinagogas em Jerusalém,
mas os apóstolos não receberam ele, não cria que ele tinha que ele tinha se convertido. Mas o Espírito Santo mesmo assim o usava tremendamente. Ele pregava e anunciava Cristo, e para ele era só Cristo, o Filho de Deus. Essa era a mensagem dele que ele pregava. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja mãe em Jerusalém, e todos ouviam o seu testemunho sem se intimidar. Ele pregava ousadamente para os judeus gregos da cidade. Atos capítulo 9, versículo 28 e 29. Só que depois ele teve uma revelação pelo Espírito Santo, que ele devia sair de Jerusalém, porque senão ele ia ser morto lá. Ele não era bem recebido. Os apóstolos temiam ele ainda, não criam na sua conversão. Como ele era um perseguidor da igreja, ali no início do cristianismo, ele era um perseguidor da igreja. Após a morte e ressurreição de Cristo, e os apóstolos eles estarem dispersos e pregando o evangelho, ele perseguia aqueles que anunciassem Cristo como Salvador, Cristo como Messias, aquele que ia remir a Israel, a remir a toda a humanidade. Aqueles que pregassem que Cristo tinha ressuscitado. Então ele perseguia a igreja. Então por isso os apóstolos temiam. Todos os cristãos o temiam, porque ele presenciou a morte e foi um dos quais, na morte de Estevão, primeiro mártir. Então ele não estava sendo bem, ele não era bem recebido pelos apóstolos, e em Jerusalém, após a sua conversão e após a experiência que ele teve no deserto, a sua preparação, e ele saber que a sua dependência não era mais humana, mas sim em Deus, em saber que era Deus que agora o guiava, o Espírito Santo o instruía e o ensinava toda a verdade. Então, após a experiência no deserto, e ele pôr Deus acima de todas as coisas, ele não foi recebido em Jerusalém, bem recebido em Jerusalém. Então os apóstolos temiam, e aí o Espírito Santo o instrui que ele deve sair, porque ele não ia ser bem recebido. Se outrora ele perseguia a igreja de Cristo, agora ele ia ser perseguido pelos gregos, pelos fariseus, os principais dos sacerdotes. Para os judeus, aqueles que ainda não criam que Cristo era o Salvador de toda a humanidade. Atos capítulo 22, versículo 17 e 18. O Espírito Santo revela para ele que ele deve sair de Jerusalém. As duas viagens do apóstolo Paulo, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Na primeira viagem, Paulo não estava só. Além dele estar com Barnabé, mas ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo que guiava e ensinava para o caminho que ele devia andar e o que ele devia falar através do Espírito Santo. Ele falava com toda eloquência e sabedoria. Ele viajou em vários lugares, Antioquia, Fenícia, Chipre e outros lugares, cidades pequenas. As suas duas viagens missionárias, o apóstolo Paulo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque lá a igreja ela crescia muito, e lá era uma cidade o qual ele tinha um ponto de partida para ir para outros lugares e assim visitar as outras igrejas. Visitar as outras igrejas. As viagens que ele fez, que Paulo fez, por fim, em Éfeso, em todas as viagens, o Espírito Santo o movia o ministério de Paulo. Então, ele tinha a companhia de Barnabé, mas além disso, além de tudo isso, o Espírito Santo, que isso era a peça fundamental da sua pregação, né? Do seu ministério. O Espírito foi o agente fundamental
do apóstolo Paulo para ele vencer um bom combate. Para ele seguir a sua carreira, o seu ministério pelo qual ele foi chamado. Nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu Paulo no caminho da pregação. Então ele não falava de si, ele não falava de conhecimentos humanos, mas o conhecimento espiritual, o qual o Espírito Santo o concedia que ele o falasse. O segundo tópico fala o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo do Espírito Santo. Eles haviam crido, Atos capítulo 19, versículo 2, em Cristo, mas não sabiam da experiência de Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito Santo para se tornarem testemunhas do Senhor. O subtópico 2 diz assim: é preciso crer para receber o Espírito Santo. Paulo, outrora, ele não tinha recebido o Espírito Santo. Ele teve que se encontrar com Cristo quando ele perseguia a igreja. Ali fala em Atos, capítulo 9. Então ele teve que ter um encontro com Cristo. Ele creu, porque se não crê, não recebe o batismo. Primeiro você tem que crer. Quando você crê que Cristo é o Salvador, você crê que Cristo ele foi morto e ressuscitou, se você crê que Cristo ele padeceu pelos nossos pecados, então se você crê que Cristo ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que ele venceu a morte e o inferno, se você crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, então a partir desse momento o Espírito Santo começa a trabalhar na vida daquele que crê. Então, o que aconteceu com Saulo? Que agora Paulo, ele creu. Então, ele recebeu o Espírito Santo. Vamos ver em Atos a conversão de Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E ele tendo um encontro com Jesus, Atos capítulo 9, versículo 5. E disse-lhes: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os agrilhões. E ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito que convém fazer. Então aqui ele já creu. Ele já creu em Cristo. E em Damasco havia um homem com o nome Ananias. Ananias, Cristo diz a Ananias em revelação, fala com ele para ele orar por ele. E Saulo ele ficou cego e não enxergou mais nada. E Saulo estava orando. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Paulo de Tarso. Pois eis que ele está orando. Então, ele creu em Cristo, que Cristo tinha sido crucificado, Cristo tinha levado os nossos pecados, as nossas dores,
tinha sido morto e ao terceiro dia ressuscitado. Que Cristo era o Messias. Então era essa a mensagem dele que ele pregava através do Espírito Santo. Então ele creu e ele recebeu o Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então, aqui o subtópico 2 fala assim: ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer. Então, primeiro tem que crer. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, fala: a fé, ela vem pelo ouvir. Saulo, ele ouvia falar de Cristo. Mas ele ainda não cria que Cristo tinha ressuscitado dos mortos. Que ele tinha vencido a morte e o inferno para nos dar a vida. Ele ainda não tinha crido. Só quando ele teve o um encontro com Jesus, aí ele creu. Aleluias. Ele creu nessa experiência. Ele creu e teve a experiência do Espírito Santo. Ele creu, ele foi batizado. E Ananias disse o Senhor: vai, porque Ananias teve medo, porque ele perseguia a igreja de Cristo. Cristo fala para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Para ele levar a palavra para mim e para você que nos ouve. A palavra de Jesus Cristo. O único e suficiente Salvador de toda a humanidade. Através do Espírito Santo. Então Ananias foi e entrou na casa e, pondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinha, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 17. Tornes a ver, porque antes ele não enxergava. E agora veja o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Aleluias. Então seja cheio do Espírito Santo. Então ele creu e foi cheio do Espírito Santo. Então para ser cheio do Espírito Santo, primeiro tem que crer. Somente em Cristo, nosso Salvador, somente em Cristo como Salvador, somente. Depois de passar pela experiência da conversão, porque aquele que se converte, ele tem que crer. Crer, depois se crer e ser batizado. Ele creu, foi batizado, recebeu o Espírito Santo. Então o Senhor concede o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Porque a fé, ela é um dom do Espírito Santo. Por isso que está escrito em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Se observarmos, se lermos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, a partir do versículo 4, diz assim a palavra de Deus: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus não vai dar nada a ninguém se você não sabe administrar. Então, há 9 dons do Espírito. E se observarmos, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, Deus já tinha dado a ele conhecimento, sabedoria, o Espírito Santo, e outro, pelo Espírito Santo, a fé. Então, a fé, ela é dada pelo Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não operar,
Se o Espírito Santo é o Espírito Santo que abre o entendimento, dá entendimento, abre o conhecimento, dá conhecimento e sabedoria e inteligência. É o Espírito Santo que faz a obra. Por isso que é preciso crer. A crença, a fé, ela vem pelo ouvir. Por isso que Deus nos fez com 2 ouvidos, para a gente ouvir. E quando você ouve a palavra, o Espírito Santo começa a trabalhar. E ele libera a fé. Então, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Ou seja, o batismo do Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Então a pessoa tem que se converter para receber o batismo com o Espírito Santo. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade da Grécia, cidade egípcia, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma formação elevada, né? Então, mas não só a formação, ela não quer dizer, né? Mesmo você tendo maior estudo, mas se o Espírito Santo não esclarecer, não dá entendimento, é inútil. Porque outrora era inútil o que Saulo fazia, né? Perseguir a igreja, aprisionar os cristãos, açoitar e até levar à morte. Mas após a experiência que ele teve, a presença do Espírito Santo na sua vida e a mudança que ele teve. Então, ele tinha uma vasta formação, Apolo. Né? Formação, principalmente no conhecimento das Escrituras. Assim também era Saulo, né? A Torá, os 5 livros ali de Moisés. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância. Ele ouviu falar de João Batista e ele tornou-se um discípulo. Ele creu também, né? Ele creu, certamente foi batizado, porque quem crê e for batizado será salvo. Ele era discípulo de João Batista à distância e era pregador de Cristo, mas ele não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo ouviu falar, quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Paulo acerca da vinda do Espírito Santo nas Escrituras, né? Quando a gente vê no Evangelho de João, ele era discípulo de João Batista à distância, mas no Evangelho de João capítulo 1, a partir do versículo 26, Evangelho de João capítulo 1, versículo 26 diz assim: E João respondeu-lhe dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Esse Paulo não conhecia, Timóteo também não conhecia, Apolo também não conhecia. Veio conhecer depois, Paulo veio conhecer depois. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele o qual eu disse: Após mim vem um homem, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu.
e eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel, vim eu. Por isso batizo com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba, e repousou sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João batizava com água para arrependimento. Mas Jesus Cristo, o que viria e que veio, é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O apóstolo Paulo cuidou para esclarecer Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo. Que João batizava com água para arrependimento, mas devia um, né, que veio, que é Cristo, e esse batizaria com o Espírito Santo e com fogo. A fonte do ensino de Paulo, tópico 3, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Isso que Paulo era um erudito das Escrituras, assim como o Apolo. Paulo, ele também era um erudito, ele conhecia a Torá, né? A fonte